bem-vindos a mais uma edição sensacional, espetacular, intergaláctica do meu, do seu, do nosso Natureza Connection. E hoje nós temos um tema espetacular para tratarmos com essas pessoas magnânimas que aqui estão, começando pelas mulheres. Hoje temos aqui a presença confirmada dela, né, querida Marielle. Olá, Mari, tudo bem com você? Obrigado por vir. E aí, Brunão, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Só no meio de fera aqui, tomara que eu consiga contribuir com a discussão e gere um assunto legal aqui para a gente conversar. Imagina, né? Modéstia da sua parte. E sempre temos eles, né? Os nossos ases aqui das ciências humanas. Embaixo aqui o querido Douglas, com as barbas que está sendo tratada, viu, Carlinhos? Com loção que vem da Renânia. Fala a verdade. É isso aí, Brunão. É isso aí, pessoal. Saudações a todos. Hoje eu tô mais tranquilo, tô mais calmo. Na última gravação eu tava um pouco Nietzsche, um pouco Schopenhauer, o tema foi mais filosófico, mas hoje tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estamos aqui mais felizes na nossa realidade distópica. Hoje você tá mais tranquilo. O legal de gravar esse programa, gente, é que nem, por exemplo, agora, olha o barulho que tá aqui em casa, porque tá passando o carro do ovo na sua casa. Entendeu? Então são coisas da pandemia também, né, seu Carlinhos? Aí em São Carlos, na rua da sua casa, passa o carro do ovo? Ô, Bruno, aqui na rua de casa passa tudo. Pedinte é o que mais passa. Você não tem noção do que os outros já pediu até a minha alma já. Então, você tem uma ideia, só não dei a alma ainda porque não teve jeito. Mas, olha, eu concordo. Hoje o quadro tá maravilhoso. O Douglas com a barba cada vez mais cultivada, né? Por causa da pandemia. Os salões de barbearia estão fechados, que opção eu tenho? Não, mas tem drive-thru, não tem? Delivery? Tem drive-thru. Eu não vou arriscar alguém entrar na minha casa, não. Deixa assim mesmo. Deixa cultivando assim. Essa barba. Deixa assim. E a Mari, que alegrou o grupo, né, Bruno? Não, lógico, né? Deu sempre um toque genial aqui de inteligência, né? Vocês viram aqui, né? Só para registrar que o Brunão não recebeu o memorando com a cor do uniforme de hoje, né? Pois é, gente. Todo mundo de preto e eu de cinza. Nós combinamos e não te contamos. Brunão não leu o comunicado. Eu não li o comunicado, galera. Não li o comunicado, né? Mas eu estudei para o tema de hoje, meus caros. Até porque o tema... Então vamos lá. Pessoal, vamos lá, porque promete, hein? Vamos falar sobre guerras globais. Será que há espaço para elas nos dias de hoje? Aliás, pessoal, só uma curiosidade de introdução aqui. Vocês sabem que gastos militares apresentaram maior aumento na última década, pessoal. Quase 2 trilhões de dólares circulando aí no investimento em armas, munições, enfim, né, treinamento de exércitos pelo mundo todo. No tabuleiro geopolítico, alguns países são vistos como ameaças por grandes potências capitalistas europeias, além dos Estados Unidos, nós sabemos dele, né? Sobretudo a Rússia e aquele gigante asiático lá que tem incomodado cada vez mais, que é a China, que, aliás, pessoal, se tornou a segunda maior potência aí também, não só do ponto de vista econômico, né, que vem se destacando, mas também no investimento e nos gastos militares. Agora, na última semana tem um fato da atualidade que chamou muita atenção, né, mobilizou inclusive a gente a pensar sobre o porquê e a relevância de debater esse tema, que é o fato do Reino Unido ter anunciado que vai ampliar o seu arsenal nuclear em até 260 ogivas, o que corresponde a um aumento de 45%, segundo reportagem publicada no jornal Estado de São Paulo. No relatório, pessoal, apresentado pelo premier britânico, que é o Boris Johnson, atualmente, a Rússia é apontada, né, principalmente como uma grande ameaça pelo país, e o anúncio do Reino Unido reacende velhas tensões no continente, uma vez que se trata justamente aí de algo que está na contramão do que vinha acontecendo até então, que era justamente um caminho num sentido mais, não de desmilitarização, mas de uma certa contingência, né? Enfim, de você dar uma segurada nesses gastos militares, e é a primeira vez que se tem esse anúncio, né, dessa ampliação dos gastos, dessa coisa toda voltada às armas nucleares desde o fim da União Soviética. E para a gente poder começar a bater um papo sobre esse assunto, eu quero perguntar para esse camarada aqui, que tem mais anos de estrada do que eu e você conseguimos imaginar, que é o Carlinhos. Qual é que é a leitura, hein, Carlinhos, que você faz dessa declaração do Reino Unido aí que chacoalhou a geopolítica mundial? Vai ter guerra ou não vai, hein, Carlinhos? Olha, a ideia é a seguinte, Bruno. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, os países sentaram e criaram a Carta da ONU. E ao criar a Carta da ONU, eles criaram o Conselho de Segurança. Então, eram formas, né? E nós entraríamos logo em seguida na Guerra Fria.
eram formas que o mundo se ajeitou para não ter mais uma nova guerra. Então, na verdade, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a ideia é não vamos mais ter uma guerra de proporções globais. Não que não vamos ter guerra, porque guerra todo ano acontece em algum lugar do mundo. Mas não uma guerra de proporções globais como a que aconteceu de 39 a 45, que foi a Segunda Guerra Mundial. E vamos ser muito sinceros, eles conseguiram segurar uma grande guerra até agora. Então, de 45 até agora, nós não tivemos uma guerra global. Mas nós tivemos um problema no meio do caminho, que foi a criação da OTAN. Então, em 1949, no decorrer da Guerra Fria, os Estados Unidos, junto com um grupo de países capitalistas, criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada para bater na, então, União Soviética, que criou o Pacto de Varsóvia, tá? Então, era uma espécie de segunda via para fazer uma guerra. Então, a primeira via seria através da ONU, e a ONU teria muitos mecanismos para barrar uma guerra, como, de fato, barrou uma guerra global, mas essa guerra poderia ser feita através da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma organização capitalista. Quando acabou a União Soviética, a OTAN continuou. Então, a OTAN ela continua até hoje. Então, a cada dia que passa, mais países entrando. A gente fica até surpreso com os países que estão entrando. Então, sim, existe uma possibilidade de uma nova guerra global. Existe uma possibilidade de uma nova guerra global. Nós temos dois países que vêm investindo fortemente nas Forças Armadas. Um é os Estados Unidos, que investe mais de 700 bilhões. Desses 2 trilhões que você falou, quase 700 bilhões, em torno de 700 bilhões vem dos Estados Unidos, e a China se aproxima de 200 bilhões de investimento, né? Então, você vê, fazendo uma análise grossa aí, 7, 8, 9, quase 1 trilhão vem dos Estados Unidos e da China hoje de investimento no setor bélico global. O Brasil também vem investindo pesadamente, e já faz alguns anos também que o Brasil vem investindo, apesar de não ser muito comentado, o Brasil também vem investindo. Então, sim, eu acho que nós podemos ter uma guerra global, sim, é possível ter uma guerra global, porque nós temos hoje possibilidades para essa guerra acontecer, através de organizações como é o caso da OTAN. E o segundo, Bruno, é que a Grã-Bretanha, ela não faz mais parte da União Europeia. Então, com a votação do Brexit e com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, a União Europeia a Grã-Bretanha está sozinha hoje no cenário europeu. Ela está sozinha. Então, ela não tem mais aquela aliança dos 27, no total eram 28 com ela que compunham a União Europeia. Agora ela está fora, ela está sozinha. Então, ela não só é um mercado isolado ali dentro agora, como militarmente ela também está isolada. Então, a Grã-Bretanha, ela vislumbra uma possibilidade de voltar, e isso é possível, voltar a ser a grande Grã-Bretanha que vocês, né, Bruno e Douglas, dão nas aulas de história aí, né, que esse quadro se perde ao longo dos últimos tempos. Então, sim, eu acho que pode ter uma guerra global, uma nova guerra de proporções globais, e sim, eu acho que a Grã-Bretanha entra para um cenário onde ela se encontra isolada e ela tem que se proteger, já que de um lado você tem os Estados Unidos fazendo um investimento alto, a China do outro lado fazendo um investimento alto, e a Grã-Bretanha tentando ocupar um papel de destaque, papel que ela sempre teve. Aliás, eu quero pegar esse seu gancho e perguntar uma coisa pro Douglas, né? Ô Douglas, isso aí é tipo amores mal resolvidos do passado, assim, por parte da Inglaterra, né? Ah, que saudade do meu tempo de colonização, né? Século XIX, ou essa treta aí, Inglaterra e Rússia, tem outras razões, hein, Douglas? A gente, historicamente, a gente voltar a essas questões, o Carlinhos pontuou muito bem a evolução do conflito durante os anos da Guerra Fria, só que depois da Guerra Fria nada se resolveu. A União Soviética desapareceu, surgiu a Comunidade dos Estados Independentes, que eram os países ricos da União Soviética, os países pobres foram largados à míngua, e aí cada um se recuperou como pôde, vendendo parte do arsenal nuclear que tinha no mercado negro. Então, esses países se recuperaram economicamente de maneiras muito diversas, e sempre teve esse conflito que era antes União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos eram um vizinho muito distante, então o vizinho mais perto para você encher o saco era a Grã-Bretanha e vice-versa. E a questão vai estar entre eles. Eu quero pontuar alguns fatos marcantes desse conflito. O George W. Bush lançou um projeto de construir um escudo de mísseis 100% impenetrável no Oceano Atlântico. Mas, para que fosse eficiente, uma parte desse escudo deveria ter suas bases em águas inglesas.
Na época, o Putin disse que, se a Inglaterra consentisse com essa instalação, ele não teria para onde apontar os seus mísseis que não fosse a Inglaterra. Aí o Reino Unido não aprovou a construção do escudo. Falou, deixa quieto, né? Melhor não brincar. Melhor não nesse momento. E tem a questão dessa questão contra espionagem, né? Esse clima de espiões russos, espiões ingleses, esse negócio meio 007, meio que existe. Existe o MI6, isso tudo existe, assim, tirando a parte do Tom Cruise, o restante tudo existe mesmo. E muitos espiões russos, espiões soviéticos, que eram membros do alto escalão e vendiam informações para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, quando a União Soviética caiu, pegaram toda a riqueza que eles acumularam como militares de alto escalão e foram viver no Reino Unido, injetando mais de 2 milhões de libras na economia inglesa. Então os soviéticos são muito ressentidos disso também. Entendi. Tanto que alguns incidentes com polônio radioativo aconteceram nos últimos anos, né? Alguns cidadãos soviéticos que viviam exilados no Reino Unido tiveram contato com material radioativo, alguns morreram e alguns adoeceram gravemente. No último tempo teve um ex-espião, e a filha que foram envenenados com polônio radioativo. E a curiosidade de usar polônio é que é um elemento que era comum da União Soviética. Entendi. Então, assim, no primeiro ponto, essa Guerra Fria nunca acabou. Ela tornou-se mais gentil, ela tornou-se mais velada. A corrida armamentista, aí vem essa mudança, né? Porque a gente via num declínio na produção, né? A produção vem em declínio de 20 anos, assim. O pessoal vem desacelerando, a ONU vem intervindo, como o Carlinhos pontuou, vem sugerindo que se reduza o potencial destrutivo de 9 vezes para 4 vezes a Terra toda, o que eu acho um exagero, porque uma vez só já dava. Mas vem se reduzindo a produção de armas nucleares, e aí, de repente, um aumento de 45%. O que me faz pensar, Carlinhos e Brunão, que a economia está em crise. E a gente precisa aquecer a economia. O que aquece a economia é investimento público. Como não tem mais rodovia, hospital, escola para construir, como foram nos anos 20 e 30, vamos construir míssil, vamos construir economia, vamos construir ogiva nuclear, para aquecer o mercado, para aquecer as finanças, para fazer a riqueza girar. Tem que lembrar, né, que o momento mais próspero dos Estados Unidos foi no governo Obama. E o presidente Obama foi o presidente que mais disparou mísseis na história dos Estados Unidos. Sim. Então, está muito ligado uma coisa a outra, economicamente falando. E eu ia até comentar o seguinte, né? Lembrando que nesse momento de crise que a gente tem vivido da pandemia, a economia da Inglaterra foi uma das que mais foi afetada justamente por conta da sua saída, por conta de ter que arcar com esses prejuízos, e essa recuperação vai ser muitíssimo lenta, né? Dos países europeus é um dos que mais se deu mal, e o Boris Johnson tem dito justamente que isso é estratégico, enfim, tem a ver com as questões de segurança da Inglaterra e tal. Mas, Douglas, você falou uma outra coisa que agora eu quero colocar a Mari na história, que me chamou a atenção. Você falou a história do polônio, né? E, Mari, polônio me lembra elemento químico, né? Se eu não estou enganado, se eu não estou maluco, se eu não fugir das aulas de química até então, né? Elementos químicos esses que fizeram uma revolução na história da humanidade lá em 45, quando a bendita da bomba, infelizmente, a bomba de Hiroshima matou milhares aí, hein, Mari? Tem muita química e física por trás dessa história, hein? Maravilhoso, né, Bruno? Nossa, maravilhosa. A química por trás disso é maravilhosa. Toda vez que eu falo do átomo, eu falo que a descoberta do átomo e como o átomo funciona e como o que compõe o átomo ali, essa estrutura da matéria aí que compõe tudo que a gente conhece, né? Eu falo para os alunos o mundo da tabela periódica, que só tem 118 elementos e eles formam tudo que a gente conhece, é maravilhoso, né? Então, e com essas descobertas, né, do núcleo do átomo, das partículas que compõem o átomo, elas deram um poder de manipulação da matéria gigantesco, né, para o homem. Então, é realmente um marco, assim, a descoberta do que o homem já, lá dos filósofos já tentavam, né, Douglas? Me corrija se eu não estiver falando nada errado. Demócrito de Abdera, né, Douglas? Tentavam descobrir, né, se a gente desmanchar tudo, onde a gente chega, né? Será que existe uma menor porção da matéria? Então, já era algo que fascinava o homem há muito tempo, e quando os químicos e físicos conseguiram descobrir, né, o que tinha, de como é feito o átomo e o que compõe o átomo, eles começaram a usar isso, né? Infelizmente, nem sempre com bons propósitos, né?
a ciência é linda, mas o homem que faz uso dela nem sempre a usa de maneira da melhor maneira, né? E como vocês comentaram, aí existe sempre interesses econômicos por trás de tudo isso que acabam levando, né, ao mau uso de algumas descobertas. E a descoberta, a manipulação do núcleo com os prótons e os nêutrons que compõem o núcleo e a eletrosfera ali também que compõe o átomo, faz com que a produção de energia nuclear seja fantástica, né? Na minha opinião, não existe nada em termos de eficiência energética, se a gente pensar na eficiência energética, que se compare à eficiência, à produção de energia oriunda da manipulação do átomo, né? Do núcleo do átomo. E daí que vem a história da bomba atômica. Só para colocar um número aqui, então, para a gente ter ideia do que eu estou falando, né? 1 quilo de urânio gera 3 milhões de vezes a quantidade de energia que 1 quilo de carvão gera. Então, 3 milhões de vezes mais energia sendo produzida. E carvão, então, aliás... E isso carvão, na fissão nuclear. Não, eu só ia completar dizendo assim, carvão, né, Carlinhos? Que os caras tiveram que queimar um monte no século, desde o século XVIII ali, para a Revolução Industrial, hein? Você imagina se a Revolução Industrial tivesse sido feita com urânio, hein, meu povo? Pois é. E a facilidade que o urânio está em tudo também, né? Nós temos uma das maiores reservas de urânio, né? A quantidade de urânio disponível para se utilizar também é bem grande, de fácil acesso, então é o que acaba facilitando isso. Claro que a gente não pode deixar de falar dos efeitos negativos do uso da energia do átomo para a produção de energia, né, elétrica, que é a geração de lixo, né, o material radioativo, o tempo de vida, o decaimento radioativo é um processo natural, e alguns materiais, alguns elementos químicos, eles demoram milhões de anos para ter essa atividade reduzida pela metade, então a gente está falando de um tempo gigantesco para que esse material pare de emitir naturalmente radiação. É algo que a gente não consegue fazer com que o átomo pare de emitir, porque é natural, né? O núcleo é instável, então ele vai se livrando de partículas ali mesmo, porque eles querem chegar num estado de equilíbrio, num estado de menor energia ali, né? Tudo na natureza caminha para isso, e o átomo não é diferente. Então, existe o reaproveitamento dos materiais da fissão nuclear para a medicina nuclear, mas aquilo que não consegue ser reaproveitado realmente tem que ser enterrado e esperar que o tempo cuide do processo. Faça todo o resto, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E você coloca um ponto... Pode concluir, Mari, vai lá, pode concluir. Não, eu ia falar, mas vou deixar para depois, que é a outra... A volta. Na volta. É isso aí. Que deu uma travada para mim aqui. Eu achei até que você tivesse caído aqui ao longo da nossa gravação. Mas eu ia pegar a carona numa coisa que você falou que me chamou muita atenção, que eu fiquei pensando aqui, que você falou, olha, e todos esses dejetos, enfim, que são produzidos e tal. E aí eu fico imaginando o seguinte, quero devolver para o Carlinhos. Produção de dejetos em excesso, né, Carlinhos? Busca cada vez mais por fontes de energia, né? Essas guerras aí que a gente está falando, essa possibilidade, enfim, de um conflito global. Você até colocou que, de repente, olha, Bruno, acho que é possível, sim, mas não sei não. Será que é possível mesmo, Carlinhos, com uma economia tão globalizada, distribuída no globo assim, ativos financeiros espalhados dos países, em tudo que é país do globo, hein? Rola, será? Então, Bruno, é assim, ó, nós temos que entender que a Grã-Bretanha ela fez uma escolha, ela tomou uma escolha. Qual foi a escolha? Ela escolheu se isolar economicamente. Ela não quis, ela já não tinha aderido ao euro, né? Foi feita o Tratado de Maastricht, que criou o euro. Eles não entraram no euro, eles mantiveram uma moeda paralela, eles nunca eliminaram a sua moeda, e agora eles acharam melhor não fazer mais parte do bloco, inclusive com um ressentimento com relação aos migrantes que entram ali de outros lugares, dizendo que isso atrapalha a economia. Então, nós temos a Inglaterra isolada em termos de economia, ela está isolada. E me remonta um pouco, você e o Douglas são da área de história, me remonta um pouco aquele momento que eu quero expandir mercado, não tenho condição de expandir mercado, fico com o jogo travado,
né? Lógico que hoje nós estamos numa condição completamente diferente, porque nós temos uma economia hoje globalizada de um outro sentido, né? Interconectadas, empresas, as marcas, né? Então a galera, sei lá, a sede financeira está nos Estados Unidos, mas aquela mesma empresa está nos Estados Unidos, opera montando em Taiwan, a Nike, né? Tem a montagem em Taiwan, tem a montagem nos tigres asiáticos, pega material da China, leva para cá, leva para cá. Então, quer dizer, eu fico pensando mais nesse sentido, né? Tipo, o quão racional, inclusive, seria um conflito dessa magnitude, né? É que nós também temos uma coisa que levar em consideração, né? Se você com exceção da China, se a gente pegar Estados Unidos, se a gente pegar Grã-Bretanha, se a gente pegar França, são democracias. E se você tem governos que começam a caminhar num sentido que vai levar o país para a guerra, por serem democracias, esses governos talvez não se mantenham no poder. Você vê, o Trump tinha uma posição extremamente radical, né? E o Trump acabou perdendo as eleições, como nós já falamos aqui, né, meninos, em outras discussões, nós três aqui. O Trump acabou sendo derrotado. Então, eu também tem que se colocar, será que o jogo democrático que esses países têm, e essa questão que você colocou das empresas, né, estarem globalizadas no sentido de produção, será que esse capitalismo acataria uma guerra? Ele acata uma guerra? Também é um fator a ser pensado. A princípio, não, porque você estaria arrebentando a economia do país e levaria muitos anos para fazer uma realavancagem dessa economia. Mas, Bruno, com esse investimento em armas, as coisas ficam abertas, né? Nós temos as coisas abertas. E vamos entender uma coisa, a globalização e a atual paz que o mundo vive é uma paz sobre a ótica americana. A gente não pode se esquecer que os Estados Unidos têm mais de 50 bases militares espalhadas pelo mundo. Os Estados Unidos têm condições, pelas frotas navais que tem, de fazer 3 guerras simultâneas sem uma interferir na outra, por conta das bases militares e por conta das frotas navais que estão espalhadas, né? Segunda frota, terceira frota, quarta frota, então eles têm as frotas espalhadas. Então tem isso aí. Então o mundo vive hoje uma pax, não sei se o Douglas comunga comigo essa ideia. Da Pax Romana agora, né? Eu vou dividir com o Douglas. O mundo comunga uma Pax americana, né? Nós estamos dentro de uma paz americana, né? Em virtude do tamanho da força militar americana. Então, são pontos que ficam em aberto aí, Bruno, que eu deixo, mas eu até depois, você e o Douglas, que são da área de história aí, né? Eu não sou tão competente como vocês, né? Os meus amigos. Imagina. Mas essa coisa de uma economia globalizada, nós termos uma guerra de proporções tão catastróficas assim, né? Aliás, eu queria até pegar um gancho no que você disse e voltar para o Douglas para ele entrar nessa conversa, que é o seguinte, né? O Carlinhos falou dessa coisa da Pax, brincou, né, com isso da Pax norte-americana, viu, Douglas? Mas parece, no final das contas, que é assim, entre aqueles que estão na Europa, vamos manter a política da boa vizinhança, vamos lá dar uma alfinetadinha na Rússia e tal, eles devolvem com uma nota oficial, né, com um pesar, que nem nesse caso do Reino Unido, né, que o porta-voz da presidência russa disse, olha, lamento que o Reino Unido esteja pensando nisso, acirra as tensões. Mas a treta mesmo é mais para lá da Ásia, né, ô Douglas? A treta mesmo é a China, né, que incomoda e que está no cangote dos norte-americanos. Segundo maior país do mundo, né? Segundo maior país. Maior população. Como é que lida com uma população de 2 bilhões, né? Quero responder para o Carlinhos primeiro, né? Que ele falou da Pax norte-americana, fazendo uma alusão à Pax Romana. Só quero lembrar a todo mundo o que a Pax Romana fez com o Império Romano. O que a Pax Romana causou ao Império Romano. O único período que nós tivemos paz na humanidade dissolveu o maior império que já tinha existido. Perfeito. A paz, às vezes, é meio supervalorizada, né? Assim, a paz é um projeto humano, um projeto político. Nunca... Entendi, Douglas, entendi. São caminhos... A paz não gera lucro, a paz não gera recurso. Então, o que a gente tem? Eu quero lembrar aqui, eu quero pegar esse gancho do e pontuando algumas coisas que ele foi falando e eu fui anotando aqui para a gente ir voltando. Né? O Brunão falou dessa questão, dessa nota de pesar do primeiro-ministro, do chanceler, do embaixador lá da Rússia, respondendo a isso. Não sei se vocês lembram quando os Estados Unidos começou com...
quando os Estados Unidos começou com as sanções econômicas para os bancos russos que estavam em território americano, o Putin respondeu simpaticamente que para evitar que aqueles bancos falissem, ele depositaria o seu salário ali. Então, nem sempre as respostas da Rússia são tão gentis assim, são tão amigáveis. E politicamente a gente tem a questão do gás natural, né? A Rússia fornece metade do gás natural que a Europa consome. Exato. Então, como a Europa depende muito de aquecimento a gás e de fontes de gás, porque não tem ainda essa fonte nuclear tão bem desenvolvida na Europa, porque lá é muito pequeno e qualquer acidente seria uma tragédia gigantesca. Então, eles dependem muito de gás natural, que quem fornece é a Rússia. Você não vai brigar com o seu fornecedor de gás. Se ele cortar a torneirinha ali, lascou, né? As empresas param, a economia para. Eu não sei se vocês têm essa memória, né? Quando a Grécia estava em crise, antes da Grécia ameaçando deixar a euro, a Rússia ofereceu para a Grécia fornecimento de gás gratuito se ela deixasse a União Europeia. A galera quase nem jogou. Claro, isso desestabilizaria a economia da União Europeia. Então, a Rússia está sempre alfinetando, né? Sempre pontuando algumas ações aqui. Mas o problema grande agora é a China, né? O inimigo a se bater é a China, que agora tem tecnologia 5G, e mais do que isso, agora tem o TikTok. O TikTok é a revolução global agora, né, gente? É o sucesso mundial agora, é o TikTok. Né? Acho que é ByteDance. E o que isso marca? Isso marca uma tecnologia de transmissão de dados muito grande. E também uma tecnologia que abraçou a juventude, né? Porque o TikTok é uma tecnologia jovem, né? O estilo de vida chinês, aliás, vem ganhando o mundo. Vocês estão lembrando? É um país que aí, está né? Né? Enfim, TikTok e tal, né? Pode concluir, Douglas. Sim, a cultura vem surgindo ali. Sim, eles vêm conquistando cada vez mais. O que esse movimento todo causa? Como é que a China se coloca aí? A China tem hoje muitos títulos de tesouro norte-americano comprados. Sim. Então, não é bom negócio para a China bombardear o seu rival econômico, o seu principal parceiro econômico. Mas a China não tem títulos do tesouro inglês. A China não tem investimentos na Grã-Bretanha. Então, como eu desenharia uma guerra, né? Pensando quais condições criariam uma guerra? Eu imagino um líder pequeno, como um Kim Jong-un da vida, ou um líder de algum país pequeno que faça uma besteira, certo. Faça uma besteira ali, né? Comece um conflito, e isso não é difícil, mas isso puxa uma política de alianças, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Assim que esses grandes países entram na guerra, tipo, se a Inglaterra declara apoio contra a Coreia do Norte, automaticamente a China declara apoio a favor para poder invadir a Coreia do Sul. E aí então, que fica que nem uma possibilidade de guerra, sim. É o que você colocou, né? Aí fica que nem lá na história da Primeira Guerra, né? Mas assassinaram lá na Bósnia o arquiduque, tal, por questões separatistas do Império. Mas é primo de não sei quem, né? Então vamos entrar na guerra, vamos brigar, né? Mas tem uma coisa, Douglas, né? A despeito de tudo isso que você está falando, que eu queria colocar a Mari também na conversa de novo. E aí começa isso. Não, e eu queria colocar a Mari na conversa, porque tem a história também do que você colocou, é muito bem da China, da tecnologia e tal. E a China, né, Mari, né, falando em inovação tecnológica, enfim, né, nessa coisa toda de descoberta de novas fontes de energia, a China botou para funcionar um sol artificial, é isso, Mari? É isso aí. Eles sabem que tem sol natural, né? Sabem que existe um sol já que funciona normal, assim, sozinho. Mas eles têm mania de grandeza, né, Douglas? Mania de grandeza. Mas você sabe que era isso que eu ia falar quando a gente estava falando da fissão, né? Que a fusão nuclear, que é o contrário da fissão, onde a gente quebra o núcleo em duas partes, e aí isso gera uma reação em cadeia, e o controle dessa reação é que é o difícil, é onde gera o superaquecimento, as explosões e os desastres nucleares aí, além do lixo radioativo. Então, o que não acontece com a fusão nuclear, né? Você pegar dois átomos de núcleo leve e unir por meio de uma fusão aí, e fazer com que isso gere um núcleo mais pesado e gere energia por esse processo de fusão.
Esses reatores do tipo que a China está querendo produzir em grande escala, né? Não é só a China que está produzindo, né? Existe uma parceria internacional aí entre a França, o Reino Unido, inclusive a China também, estão produzindo um ITR no sul da França, né? Que é fruto dessa cooperação aí internacional, mas a China quer o dela, né? Construir um reator dela, porque se isso realmente funcionar em termos de tecnologia, né? Porque muitos cientistas são céticos quanto a isso, pela dificuldade de você manter isso, né? Então, você tem que criar plasma, porque isso trabalha com 100 milhões de graus Celsius de temperatura para que os núcleos consigam se aproximar, porque a gente está falando de forças de repulsão entre as cargas positivas ali, você tem que vencer essa barreira repulsiva para fazer os núcleos se aproximarem. Então, isso só acontece em temperaturas muito altas, que é o que acontece naturalmente no Sol, então você tem que criar essa condição, o que não é fácil, então eles trabalham criando plasma para que isso aconteça, isso se mantenha, e diferente da fusão, da fissão, onde essa reação é desencadeada, né, acontece em cadeia, e por isso o processo se mantém naturalmente, depois que você starta a reação, ela se mantém. Na fusão, não. Na fusão, isso precisa ser alimentado, né? Precisa manter aquilo funcionando. Então, a dificuldade não é só gerar essa condição para que haja fusão, é manter essa condição. Então, eles relatam que mantiveram essas condições de temperatura no plasma por 10 segundos, 50 segundos. Então, isso ainda é muito experimental, né? No Brasil, existem reatores desse tipo, que é o tipo tokamak, para estudos mesmo, né? No INPE, em São Paulo, eles têm um reator desse modelo para estudar a fusão nuclear. Então, isso já não é uma tecnologia, não é de hoje, né? Assim, a ideia hoje que é inovadora é o fato de você construir isso em escala e abastecer, né? Porque se isso realmente funcionar, se a fissão já gera 3 milhões de vezes mais energia do que a queima do carvão, a fusão gera 10 vezes mais energia do que a fissão. E ela usaria o deutério, que é um isótopo do hidrogênio que tem no mar. Então, a gente tem fonte, apesar dele estar em pouca quantidade, como se usa pouco, a gente tem mais do que suficiente para... existem alguns prognósticos de produção de energia por 150 milhões de anos, se isso funcionar. É mais do que a previsão de que o sistema solar ainda vai existir, né? Vai durar, né? Acaba o planeta e ainda continua tendo energia, já está né? produzindo, então o negócio é bom, a ideia é sensacional, e eles brigam por quem consegue, né? Então, como você precisa gerar um campo magnético, então agora tem o MIT também, os Estados Unidos também tem uma proposta de construir o seu reator, né? O MIT em parceria com umas empresas fundadas por pessoas que eram do MIT, né? Então, de produzir materiais supercapacitores para manter esse campo magnético ali mais tempo, e aí, com isso, conseguir manter essa condição que proporciona a fusão ali. Então, quem conseguir fazer isso vai dominar a tecnologia de produção de energia, e como a gente sabe que produzir energia gera poder aos países, né? Aqueles que que detêm existe uma relação aí, vocês me corrijam se eu estiver errada, no sentido de capital, e então quem conseguir dominar isso, com certeza vai, em termos de tecnologia, a ideia é sensacional, tecnologia é sensacional, manipulação da matéria é sensacional, só está faltando uns ajustes, mas o povo está falando que até 2035 já estão produzindo energia da fusão nuclear. Então, o que é um tempo relativamente curto, considerando transformações. Brunão, Mari, isso aí me lembra muito Homem-Aranha e o Dr. Octopus. Não vai dar certo. Olha o filme, gente. Deu problema. É muito parecido esse projeto aí. Sabe o que é mais legal? É que não tem, assim, na teoria não tem como dar errado, Douglas, porque o negócio está sendo alimentado. Então, se a temperatura cair um pouco, a fusão não continua, não tem explosão, não tem nada, simplesmente resfria e acabou, para de reagir, não forma mais, né? É diferente da fissão ali, que você não tem como gera controlar. as destruições. Né? Então, assim,
junto com o elevador que vai levar a gente para a Lua, uma das ideias mais sensacionais. A questão vai ser, hein, gente? Será que o elevador vai ser norte-americano ou vai ser chinês? Porque acho que essa é que é a briga, hein? Essa é a disputa. Essa é a nova Guerra Fria, né? Essa é a nova Guerra Fria. Essa Guerra Fria está aquecida na fissão nuclear e na fusão nuclear agora. Será que nós vamos ter um novo período, gente, da Guerra Quente, né? Da Guerra da Fusão nuclear. E ó, vocês ainda não se esqueçam do projeto Marte, hein? Tem Marte ainda pela frente. É verdade. Se a Perseverance, deve ser. Sim, o Elon Musk vai levar todo mundo no carrinho dele lá para Marte. Eu sou fã do Elon Musk, ele é doidão, mas eu sou fã dele. Só para me despedir aqui, a União Soviética tinha um projeto na época da Guerra Fria de colocar uma estação espacial em órbita e amarrar bolas de metal super pesadas para soltar do espaço e bombardear os países sem precisar de explosivos. Só na bolada. E esse é um de elevador para a Lua. Tipo aquela bola desacelerando, encandenceria e seria tipo um meteoro atingindo o país. Sensacional, que simples. Olha que tranquilidade, tipo o boliche, né, daqueles que você joga naquele... exatamente isso. Essas ideias muito mirabolantes, o mais complicado delas é que elas são possíveis. Pior que é verdade. E pra gente fechar, gente, nesses minutos finais, então, Mari, suas palavras finais pra gente poder fechar aqui 2 minutos. Nossa, Brunão, muito legal, adorei. Obrigada pelo convite, Douglas, Carlinhos, obrigada. Adorei, aprendi um monte de coisa de geopolítica e nossa, sensacional, adorei. E eu aprendi sobre fusão nuclear, né? Fusão nuclear, é isso? Fusão nuclear e fissão nuclear. Fissão e fusão nuclear, eu não fazia a menor ideia, né? Você, Carlinhos? Eu falo a mesma coisa, fiquei aqui encantado. Aliás, Mari, queria ser seu aluno. É o contrário agora, né? Né, Carlinhos? Eu já fui sua. Mas nessa história tem alguma coisa contrária aí, né, Carlinhos? Foi a Mari. Temporalidade aí. Né? Cara, eu fiquei aqui boca aberto, tipo assim, uau! Carlinhos, não é puxa saco não, mas eu vou falar que é química demais, cara, é muito sensacional. Eu vou falar para você que ela é demais, porque antes de fazer geografia, eu prestei química e entrei... Olha lá, o Douglas também, é tudo meio química. Eu também, comecei química. Gente, o máximo que eu sei de química é o modelo atômico lá, Demócrito e tal, e tá tudo certo, e a vida, é isso aí. E os elementos químicos. Gente, nós vamos chegando ao fim a mais uma edição sensacional do nosso Natureza Connection. E por que não no futuro, com 2 sóis, né, pessoal? Porque agora a moda é 2 sóis, né? Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, um assombro exemplar que os astrônomos iriam se tratar.